Beleza, vamos começar assim mesmo. Assim mesmo como? Você acabou de chegar aqui, está se perguntando como assim? Vamos falar hoje sobre suporte. Você já precisou de um suporte? Com certeza você já precisou ou precisa de um suporte. Eu, por exemplo, para ficar um pouquinho mais alto aqui em relação à câmera, eu vou pegar duas pedras. Peguei duas pedras e vou colocar aqui, ó, no meu pé direito e no esquerdo. Daí agora você viu que em relação à altura da câmera agora fica tudo certo. Não tá tão confortável, mas tá certo, porque foi agora, foi de improviso e eu estava demorando para achar este local, mas enfim. Vamos embora. Eu até comecei brincando hoje falando assim, ó. Eu tô indo gravar lá no estúdio. Aí minha esposa falou, nossa, mas qual vai ser o estúdio que você vai gravar hoje? E eu tava falando desse estúdio aqui, ó. Disso aqui. Bom, mas depois eu falo sobre isso aí também, beleza? Vamos falar sobre o suporte. O suporte, ele é assim. Se você precisa de alguma coisa da qual você não consegue dar conta, ou que você até consegue dar conta, mas para você dar conta você tem que parar de fazer o que você está fazendo, então você precisa de um suporte. Vamos lá, colocando em formas práticas. Então eu preciso fechar um outro muro ali, eu preciso colocar uma porta aqui, eu preciso fazer tudo isso. Eu não sei, essa não é a minha habilidade, então eu vou precisar de um suporte. Alguém que me ajude a concluir um objetivo ou a chegar no objetivo que é a conclusão aqui deste local. Ok, beleza. Isso daí é um suporte. O suporte é só com aquilo que eu não sei fazer? Não. É com aquilo que você até sabe fazer, mas que se você parar para fazer, de fazer o que você está fazendo agora e fazer aquela outra coisa, o grau de importância ele só vai ser jogado de um lugar para outro, porque você precisa fazer o que você está fazendo. Então você vai precisar de um suporte, mesmo que você saiba, você precisa de uma pessoa que te dê suporte. Então para chegar nessa altura, para ficar tudo certinho aqui, eu precisei de um suporte aqui no pé. Vamos deixar algumas coisas claras aqui. Quando você fala de suporte, você está falando de suportar aquilo que você não suporta, aquilo que você não dá suporte. A outra pessoa te dá o suporte. Ela tem que me suportar, ela tem que suportar minhas coisas. Não é suportar no sentido igual a gente fala assim, né? Nossa, a pessoa é insuportável, ou a pessoa eu não suporto tal pessoa, sabe? É no sentido de você ter ali uma pessoa ali como se ela fosse da tua equipe, uma pessoa que pudesse estar te ajudando a construir mais um tijolinho para o seu objetivo, para o seu sonho. Felipe, seria como se fosse um funcionário, seria como se fosse um empregado, seria como se fosse um parceiro? Poderia ser, né? Poderia. Porém, o suporte ele é para tudo, em todas as áreas da vida. Então a gente tem suporte na área física, né? nessa área material, ou seja, quando você precisa perder ou ganhar peso, você não sabe como fazer isso, você pede um suporte, né? Você paga por esse suporte e aí a pessoa vai lá e te dá esse suporte e agora você sabe. E assim por diante. Então, para tudo que você hoje não consegue, para tudo hoje que você está atarefado e não consegue fazer, você está precisando de um suporte. Mas isso é tão óbvio. Estou precisando de alguma ajuda, eu vou lá e contrato alguém e peço ajuda. Ok. Sendo que tudo que tem um nome, ele tem que ter uma estrutura do porquê daquele nome. E aí quando você tem uma estrutura, você tem um método, você tem um processo.
Quando você tem um processo, então as coisas ficam mais claras para você. Muitas vezes a pessoa pensa assim, olha, sozinho eu consigo fazer tal coisa. E às vezes ela consegue mesmo. E na maior parte das vezes não consegue. A única coisa aí que, quando ela não consegue, o que acontece, que aí pode ser negativo, né? Pode ser visto como negativo, é por que ela desiste só porque ela não consegue? Não entendi, né? A gente fica sem compreender, por quê? Porque a pessoa ainda não compreendeu o sentido do suporte. Se você não sabe, pede um suporte. Peça um suporte. E aí esse suporte vai ser um degrau da escada que você está subindo para alcançar um objetivo. Ah, então esse suporte eu tenho que pisar nele? Não, muito pelo contrário. Você tem que exaltar essa pessoa que está te dando esse suporte, porque mesmo ela nem sabendo do teu objetivo, ela está sendo ali um tijolinho nessa construção, né? Ela está sendo um degrau, mas não um degrau para que você pise, mas um degrau para que você chegue no seu objetivo e aí você consiga aí atingir os seus objetivos. E aí com essa ideia do suporte, você vai falar assim, eu tenho dificuldade de acordar cedo, então eu tinha que ter uma pessoa que me desse suporte para mim acordar cedo. Eu tenho dificuldade de perder peso, então eu tenho que ter um suporte para alguém me ajudar a perder peso. Eu não consigo ser organizado, então você paga que a pessoa vem te dar um suporte, e esse suporte muitas vezes eles vão te dar em método e em processos. E quando você tem um método, né, o que eu gosto do método é exatamente a parte de que se você tem um método, você tem passos, né? Então qualquer pessoa que não saiba fazer algo, se vem uma outra pessoa e tem um grau de organização e consegue dividir isso em etapas e, né, facilitar o processo de aprendizagem daquela outra pessoa, ela está dando suporte, ela está dando um método, e esse método, quando seguido, você segue o passo 1, 2, 3, 4, quando você chegar no passo 5, você tem que ter esse resultado, ou pelo menos próximo desse resultado. O que é legal disso? O bacana é porque você consegue ter uma métrica, você consegue medir isso, você consegue chegar, pelo menos se você não chegou no seu objetivo, você tem a certeza que você vai chegar, porque você falou assim, ó, são 100 passos, mas no quinto passo aconteceu exatamente o que ele falou que iria acontecer se eu chegasse até o passo 5. Então, aquele objetivo vai chegar, mesmo que ele esteja no número 100, no degrau 100, não tem problema. Então todas as vezes eu e você, a gente precisa de suporte na vida, e as pessoas que nos dão suporte precisam de suporte também. Então é aí que entra a tal da troca, a tal do escambo, né? Deixa eu tirar aqui desse tijolinho aqui, porque esse suporte foi legal logo no começo, mas agora ele não faz sentido, agora tá doendo o meu pé, então agora eu tiro ele e tá tudo certo. Vamos lá então para a parte do suporte que você pode trocar. Então observe as habilidades que você tem, e se você falar assim, a gente está muito limitado a nível de dinheiro, só dinheiro, e essa limitação muitas vezes ela nem é nossa, a gente só pegou ela pra gente. Quando a gente observa o todo, então a gente consegue falar assim, mas espera aí, e se eu não der em dinheiro para essa pessoa esse suporte que ela vai prestar para mim? E se eu der uma troca para ela, será que ela não aceita? E aí você vai lá e vai tentar. E aí com isso você fez uma troca, ele te deu suporte, você deu suporte. Ok, isso daí é um ponto, é uma troca. Ok, certo. Aí tem o outro lado, tem aquele suporte gratuito. Esse suporte gratuito, ele não vai ser de graça, mas pela pessoa que está dando esse suporte, é de graça. Eu já fiz várias vezes isso daí, e não estou dizendo que fiz para dizer que já fiz, mas para dizer que quando eu dou algum suporte para alguém de graça, eu não me sinto pressionado a prestar o serviço que eu presto. Eu não me sinto pressionado a entregar o melhor do melhor, apesar de que eu vou me esforçar para entregar. Eu não me sinto pressionado a fazer aquela coisa perfeita.
Porque como eu não estou sendo pago financeiramente falando, eu estou fazendo um serviço de graça, na minha mente não tem nada pressionando. Eu estou livre. Eu quero fazer sim o melhor, mas eu só posso fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E ainda mais sabendo que a pessoa está precisando e é de graça, então muitas vezes a gente não tem o material necessário, o equipamento necessário para prestar o melhor serviço ou serviço que estaria na condição de perfeito. Lembra que o perfeito, a gente já falou sobre o perfeito. E aí, quando você vê, você faz e presta um serviço assim muito bom, e é bom para ambos. Você que recebeu o serviço de graça, teoricamente, você pode agradecer, reconhecer sim. E quando você conseguir, é bom que você reconheça. Mesmo que o outro lado não está pedindo, não é por isso. É por uma questão de reconhecimento, né? De tentar ser justo, de tentar reconhecer ali o tempo e o serviço que a pessoa prestou, né? E com isso, sabe, a roda gira. Você está ajudando aí numa grande ignição que vai ser muito legal. E se você puder ajudar financeiramente, ok, beleza, mesmo que seja uns tempos depois, tá? Porque aí você fala assim, não, eu estou precisando, mas eu não posso aceitar porque eu não tenho dinheiro, ou eu não posso aceitar porque eu não vou aceitar que aquela pessoa faça tudo isso por mim. Não, aceita, tá? Se tiver tudo bem para aquela pessoa, se ela não tiver que perder um dia de férias, uma folga, se ela não tiver que... Não exatamente isso, porque muitas vezes a gente faz em folga, né? Colocando agora assim na mente, às vezes a gente deixa de estar com a família para prestar aquele serviço mesmo de graça para outra pessoa. Então é bom você reconhecer isso, sabe? E aí, quando você consegue reconhecer, não é uma coisa que ficou implícito, não é uma coisa que ficou ali te pressionando, olha, você tem que pagar tal dia e tal, tudo mais. Não, aceita, tá bom? Se você está precisando, aceita. Você está precisando dessa ajuda, essa ajuda veio, aceita. E aí na sua mente, começa a colocar algumas coisas, alguns objetivos, para que você consiga reconhecer aquela pessoa, porque de tijolo em tijolo, você está chegando no seu objetivo, né? E aquela pessoa foi lá e colocou o tijolinho. Então por que não, né? Reconhecer ela, mesmo que demore um pouco, tá? Para que você tenha isso daí na sua mente e que você também possa fazer isso por ela ou por outras pessoas. E aí você vai observar que quando você dá suporte, recebe suporte, então você entra no nível de facilidade da vida. Você vai ter todas as dificuldades, tá? Você vai ter mesmo. Porém, você vai poder passar pelas dificuldades tendo o suporte de uma forma mais apreciada. Você vai apreciar o caminho, você vai apreciar o momento, você vai apreciar a jornada, você vai apreciar a cada subida de degrau. Por quê? Porque no caso de quem já está com dinheiro, ele já tem essa energia do dinheiro, ele já consegue pagar e ali alcançou o objetivo dele porque ele pagou. E tá tudo certo, porque ele foi atrás antes de ter o dinheiro para depois vir pagar a pessoa e a pessoa ir lá e fazer aquele serviço que vai ter ali o objetivo concluído dele, que é o sonho, que é o estúdio, que é o projeto, que é a empresa, que é seja lá o que for, mas que ele vai alcançar. E você, no caso que recebe um suporte ou que dá esse suporte, é legal que você tenha um reconhecimento, porque o seu sonho está sendo concluído, né? E se tem uma coisa que nós, seres humanos, a gente tem dificuldade, é em realizar as coisas. E às vezes, a gente, por ter algumas dificuldades de realizar alguns sonhos, a gente começa a parar de sonhar e a gente começa a parar de esperar, a parar de ter esperança.
E aí não é legal. Eu já tô até adiantando aí o que seria aí no próximo vídeo que vamos falar sobre esperança, tá bom? Então é isso, esse é o suporte, dê suporte, receba o suporte, tá? E reconheça e faça essa energia aí continuar circulando, faça esse ciclo ser um ciclo de um recebimento bom, sabe? No caminho da jornada, enquanto está sendo construído, saiba que você está no caminho e não para, porque isso daí vai trazer a conclusão do objetivo, a sua realização vai trazer algo. E esse algo que ele vai trazer, ele tem grande importância, porque se ele tiver grande importância, o que isso vai trazer, se tiver grande importância, receba ajuda, receba suporte. E sabe, porque vai valer a pena depois de feito, ele vai ter frutos também. E muitas vezes a gente precisa de coisas feitas, a gente precisa de objetivos concluídos, a gente precisa de realizações ali pronta, porque vai ser suporte para outras pessoas, para outras coisas e para outros acontecimentos. Então segue firme aí. Esse vídeo eu tô gravando com todo carinho para você e para mim também. Tudo que eu falei para você é o que eu gostaria de escutar. E surgiu até um nome agora, é um autossuporte, né? Mas não conte com as coisas sozinho não, tá bom? E tenha paciência nesse caminho, tenha humildade, sempre, sempre, sempre. É isso aí, forte abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva aí pra gente bater esse papo, falar sobre alguns assuntos que não são comuns de conversar e algumas estratégias de caminhos a percorrer, tá bom? Então é isso. Forte abraço, o avião já passou, as coisas estão andando e é isso, até o próximo vídeo.